Nesta série de aulas, vamos resolver os problemas do capítulo 9 do livro Fundamentos de Física de Halliday e Resnick, 10ª edição. Problema 118. No arranjo das duas esferas da figura 9,20, suponha que a esfera 1 tem massa de 50 gramas e a altura inicial H1 igual a 9,0 centímetros e que a esfera 2 tem massa de 85 gramas. Depois que a esfera 1 é liberada e colide elasticamente com a esfera 2, que a altura é alcançada, letra A, pela esfera 1 e letra B pela esfera 2. Após a colisão elástica seguinte, que a altura é alcançada, letra C, pela esfera 1 e letra D pela esfera 2, sugestão, não use valores arredondados. A figura citada no problema parece não ter qualquer relação com o enunciado do problema. A situação descrita no problema parece se referir a um exemplo de colisão elástica de dois pêndulos. As esferas presas a hastes de massa desprezível estão inicialmente em repouso, com o centro de massa da esfera 1 situado a uma altura H1 do ponto mais baixo da trajetória e o centro de massa da esfera 2 situada neste ponto. A massa da esfera 1 é M1 igual a 50 gramas, que para transformar em quilogramas eu vou multiplicar por 1 quilograma dividido por 1000 gramas, que são quantidades equivalentes nas duas unidades. Aí eu cancelo o grama e o resultado vai estar em quilogramas. 50 vezes 1 sobre 1000 dá 0,050 quilogramas. A massa da esfera 2 é M2 igual a 85 gramas. Aí eu multiplico por 1 quilograma dividido por 1000 gramas, cancelo o grama. E 85 vezes 1 sobre 1000 dá 0,085 kg. A altura inicial da esfera 1 em relação ao ponto mais baixo da trajetória é H1 igual a 9,0 centímetros. Agora, para transformar em metros, eu multiplico por 1 metro dividido por 100 centímetros, quantidades equivalentes nas duas unidades, cancelo o centímetro. E 9,0 vezes 1 sobre 100 dá 0,090 metros. Quando o pêndulo for largado, ele será acelerado pela força gravitacional e colidirá com a esfera 2 com a velocidade v1i no sentido horizontal positivo. Utilizando a conservação da energia, que não vamos fazer aqui, podemos mostrar que o módulo da velocidade de colisão é dado por v1i, vai ser a raiz quadrada de 2gh1. Então, a raiz quadrada de 2 vezes 9,8, que é o g, vezes 0,090, que é o h1. Fazendo esses cálculos aí, dá 1,328 metros por segundo. Imediatamente depois da colisão, as esferas terão velocidades v1f e v2f, que vamos supor horizontais para a direita no sentido positivo. A colisão das esferas no ponto mais baixo da trajetória é uma colisão elástica unidimensional que foi analisada na seção 9.7 do livro. Para esse tipo de colisão, as velocidades finais das partículas se relacionam com as suas velocidades iniciais da seguinte maneira. V1f vai ser m1 menos m2 sobre m1 mais m2 vezes v1i, mais 2 vezes m2 sobre m1 mais m2 vezes v2i. E o v2f vai ser 2 vezes m1 sobre m1 mais m2 vezes v1i, mais m2 menos m1 sobre m1 mais m2 vezes v2i. Aplicando essas equações para essa primeira colisão, teremos que o v1f, a velocidade final da esfera 1, vai ser 0,050, é o m1, menos 0,085, dividido por 0,050 mais 0,085, a soma das massas, vezes 1,328, a sua velocidade inicial. Mais 2 vezes o m2, que é 0,085, dividido pela soma das massas, 0,050 mais 0,085,
vezes zero, já que a velocidade inicial da esfera 2 é nula. Então, esse segundo termo aí se anula. Fazendo as operações do primeiro termo, dá menos 0,3442 metros por segundo. Como o valor é negativo, o sentido da velocidade da esfera 1 depois da colisão é o contrário do que supomos inicialmente. O V2F vai ser 2 vezes o M1, 2 vezes 0,050, dividido pela soma das massas, 0,050 mais 0,085, vezes o V1I, 1,328, mais 0,085, que é o M2, menos 0,050, que é o M1, dividido pela soma das massas, 0,050 mais 0,085, vezes zero, que é a velocidade inicial da esfera 2. Novamente, o segundo termo se anula e, fazendo as operações do primeiro termo, aí, dá 0,9837 metros por segundo. Ambas as esferas irão subir até parar nas alturas que chamaremos de H1b e H2b, respectivamente, onde param momentaneamente. Utilizando a conservação da energia, podemos mostrar que a altura alcançada pelas esferas depende apenas da velocidade inicial de cada uma delas, da seguinte maneira. O h vai ser o v ao quadrado sobre 2g. Neste caso, o h1b vai ser o v1f ao quadrado sobre 2g. Então é 0,3442 ao quadrado dividido por 2 vezes 9,8, que dá 0,006044 metros. Escrevendo este resultado com dois algarismos significativos, que é a precisão das medidas originais, ele se torna. O H1b vai ser 0,060 metros ou 0,60 centímetros. O H2b vai ser V2F ao quadrado sobre 2g. Então é 0,9837 ao quadrado dividido por 2 vezes 9,8, que dá 0,04937 metros. Escrevendo o resultado com dois algarismos significativos, ele se torna. O H2b vai ser 0,049 metros ou 4,9 centímetros. Quando a oscilação de um pêndulo ocorre com ângulos pequenos, o período de oscilação depende apenas do comprimento do pêndulo, de acordo com a seguinte equação. O período t vai ser 2π vezes a raiz quadrada de L, que é o comprimento do pêndulo, sobre g. Então, como ambos os pêndulos têm o mesmo comprimento, o tempo que eles chegam à parte mais baixa da trajetória será o mesmo e a segunda colisão acontecerá neste instante. As esferas terão as mesmas velocidades que calculamos antes, com os sentidos contrários. Novamente, teremos uma colisão elástica unidimensional e podemos utilizar as equações anteriores. Então, o V1F vai ser 0,050 menos 0,085, né? A diferença das massas, dividido por 0,050 mais 0,085, a soma, vezes a velocidade, V1i, né, que é 0,3442, mais 2 vezes a M2, que é 0,085, dividido pela soma das massas, 0,050 mais 0,085, vezes a velocidade agora, que é no sentido contrário, então menos 0,9837. Efetuando a primeira operação, aí dá menos 0,08923, e efetuando a segunda dá menos 1,238. Somando esses dois números aí dá menos 1,327 metros por segundo. O V2F vai ser 2 vezes o M1, que é 0,050, pela soma das massas, vezes 0,3442, né, o V1F, mais 0,085 menos 0,050, né, M2 menos M1, dividido por 0,050 mais 0,085, a soma das massas,
vezes menos 0,9837, agora a velocidade está no sentido contrário, né? Efetuando as primeiras operações da 0,2549 e efetuando a segunda da menos 0,2550. Se a gente fizer essa operação, aí dá menos 0,0001 metros por segundo, quase zero. Perceba então que o módulo da velocidade final da esfera 1 é praticamente igual ao módulo de sua velocidade no primeiro impacto. E a velocidade final da esfera 2 é praticamente nula. Então, voltamos à situação inicial com a velocidade da esfera no sentido contrário. Então, a esfera 2 vai permanecer em repouso no ponto mais baixo, né? Sua velocidade final é praticamente zero. Essa diferença aí é devido a erros de arredondamento. E a esfera 1 vai alcançar a altura inicial. Então, a primeira vai alcançar 9,0 centímetros e a segunda vai ficar na altura zero.